Brasil, Bolsonaro disse as seguintes palavras: só Deus me tira da presidência. Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. Mas que Deus é esse? Vamos entender? Então fica comigo que eu te conto tudo isso e muito mais logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferrer. Pois bem, Brasil, estamos de volta. E como sempre é uma honra muito grande receber você aqui. Muito obrigado. Agradeço sempre a vocês, porque eu não me canso de agradecer a vocês pela presença, pela preferência, pela participação. Muito obrigado a vocês que gostam do nosso canal, que se inscrevem no nosso canal. Muito obrigado mesmo pela força. Agradeço a vocês pela confiança e pela tamanha credibilidade. Por isso eu agradeço a todos vocês que vêm de todas as partes do Brasil e do mundo, tanto do norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste do Brasil. Muito obrigado por todos esses estados e municípios estarem juntos com a gente. E obrigado a você também de vários continentes do mundo, você que está fora do Brasil, muito obrigado mesmo por você me assistir aí, me permitir entrar na sua casa. Muito obrigado por esse privilégio. Hoje nós vamos falar de um tema que vai ser muito importante, Brasil. Veja, o próprio Bolsonaro, ele disse que somente Deus o tiraria da presidência. Quem me colocou aqui foi Deus. Só Ele me tira daqui. É uma missão que eu tenho. E só Deus me tira daquela cadeira. Mas a pergunta, na verdade, é quem o colocou lá? Foi Deus também? E se Deus o colocou, por que Deus agora resolveu tirar Bolsonaro? Ah, mas Deus não tirou Bolsonaro, então Deus também não colocou o Bolsonaro lá. Então, Brasil, a mensagem de hoje não tem por objetivo ridicularizar o candidato perdedor, nem tampouco ridicularizar os seus apoiadores nesta campanha presidencial, mas trazer uma reflexão religiosa e política para que definitivamente, eu digo isso definitivamente e claramente reflitamos sobre a ideia de que os deuses não fazem parte da nossa política ou dos nossos negócios, dos nossos jogos, esportes, culturas, apostas inclusive, ou opiniões ou preferências ou aptidões sexuais. Simplesmente, Brasil, porque os deuses fazem parte única e exclusivamente da nossa imaginação, da nossa criatividade. Nós somos os criadores dos deuses e os deuses foram feitos conforme a nossa imagem. E eu sei que muitas pessoas dizem que a campanha política depende da oração. Isso é mentira. Pedindo, mãezinha, a tua intercessão, pedindo a misericórdia de Deus nesta hora. É o que nós precisamos. Nós não estamos aqui por causa do Lula, nós não estamos aqui por causa de Bolsonaro, nós estamos aqui por causa da nossa pátria, nós estamos aqui por causa para nós defender a nossa igreja, nós estamos aqui para defender a nossa família, nós estamos aqui para defender as nossas crianças, aquelas crianças que estão no ventre das mães. Então, mães, nós estamos aqui agora. Mãe, a senhora que possa interceder por nós. Só o teu filho, Jesus, que possa interceder agora por nós. Não é o humano, não é o brasileiro, não é ninguém que possa, mas o teu filho, Jesus. Isso é mentira, porque a oração não funciona aqui em canto nenhum. Ainda que o suposto povo de Deus chame, grite, se humilhe, ore, busque a face de Deus e prometa se desviar do seu mau caminho, Deus algum ouvirá dos céus e agirá em favor desse povo, como diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. São marginais, a meu entender, terroristas. E tem ameaçado agora domingo fazer movimentos aí pelo Brasil, em especial aqui no DF. E eu já disse que eu não domino, não tenho influência, não tenho nenhum grupo e nunca convoquei ninguém para ir às ruas. Agradeço do coração essas pessoas que estão na rua apoiando
É por isso, Brasil, que eu não acredito definitivamente que exista algum Espírito Santo guiando a Igreja de Cristo aqui na Terra. Porque se tivesse guiando de fato e de verdade, essas pessoas teriam as ótimas e as mais excelentes interpretações da Bíblia. Não haveria tantas igrejas, tantas denominações, tantas raízes, tantos ministérios. Não haveria tantas pessoas quebrando cabeça com a teologia ou quebrando cabeça com as doutrinas para entender e ser entendido. Isso é a prova de que o Espírito Santo, tal Espírito Santo, não está aqui. Não está em canto nenhum, Brasil. Aí você veja a prova. Eles pegam um texto fora do seu contexto. Bom, se o Espírito Santo tivesse aqui, com toda a certeza do mundo, esse Espírito diria para as pessoas: olha, meu servo, não pegue aqui esta mensagem, porque o texto é fora do seu contexto, é um pretexto para uma heresia, meu irmão. Então não pega esse versículo bíblico aqui, porque esse versículo bíblico aqui não tem nada a ver. As pessoas pegam, por exemplo, um texto fora do seu contexto e tentam erroneamente aplicá-lo nos dias de hoje. Isso é loucura. Isto é insanidade, falta de interpretação. Eu vejo, por exemplo, muitos cristãos se utilizando do texto de 2 Crônicas, capítulo 6 e o capítulo 7, para tentar aplicar nos dias de hoje. Textos estes que não têm nada a ver com os dias de hoje. Refere-se unicamente à resposta de Deus a Salomão e não a qualquer pessoa, não a qualquer outra pessoa, não a qualquer outra nação. O povo de hoje, os oportunistas da Bíblia, eles gostam de pegar esses tipos de textos para dizer que Deus ouvirá a oração, que perdoará o pecado das pessoas e curará a sua terra, sarará a sua terra. Eles amam, Brasil, amam pensar que esse texto se encaixa no cotidiano. Isso não é verdade. Eu vejo Bolsonaro e as suas ovelhas se utilizando de 1 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vejo Bolsonaro falar isso. Mas eu fico pensando, será que este homem nunca aí sequer parou para entender esse texto bíblico? Veja, a Bíblia diz assim, de hoje em diante os meus olhos, veja, de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feitas neste lugar. Não é nesse nem naquele lugar, neste lugar. Mas que lugar é este? É o templo de Salomão, do antigo Israel. Não tem nada a ver, Brasil, com os dias de hoje. O texto nem consegue, nem se quisesse, se aplicar aos dias de hoje. Não tem condições. Vejamos uma coisa interessante. Se o povo acha que esse texto deve ser aplicado nos dias de hoje, então por que esse mesmo povo não faz o mesmo sacrifício que Salomão e os israelitas fizeram? Veja, o rei Salomão ofereceu sacrifício 22 mil bois. Não são poucos bois, concorda? Foi a maior matança da história, bem dizer. Foram 22 mil cabeças de boi que Salomão matou, que foi o maior derramamento de sangue da história animal. E foram mais, além dos 22 mil, não estou falando de 22 cabeças de boi não, meu amigo. São 22 mil cabeças de boi rolando por aí de um canto a canto. Foi muita faca, foi muita peixeirada ali em cima. Aí você veja, além disso foram oferecidos mais 120 mil ovelhas. É muita ovelha, meu amigo. Tudo isso para oferecer a Deus. Então, se a pessoa pega esse texto e quer pegar apenas o versículozinho bonitinho de que Deus ouvirá a sua oração, vai sarar a sua terra, bacana, isso é lindo. Mas cadê o sacrifício? Não vai fazer, não? Os crentes, na verdade, deveriam fazer o mesmo.
já que eles estão se utilizando de um versículo bíblico fora do seu contexto, mas eles não fazem isso. É porque nós estamos na graça. Se está na graça, por que você vai lá na lei buscar os versículos bíblicos para você se basear? O povo de hoje quer apenas o benefício, ele quer apenas a bênção, não o sacrifício. Não, ele quer o bônus, mas não quer o ônus. Isso não. Salomão consagrou a parte central do pátio que ficava na frente do templo. Ele sacrificou tudo isso ao Senhor. E ali ele ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, porque o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, não comportavam as ofertas de cereais, nem tampouco as porções de gordura. Então, Brasil, de nada adianta você se utilizar da Bíblia para você espiritualizá-la, ou você tentar aplicá-la nos dias de hoje, simplesmente porque não vai funcionar. Não funciona nada daquilo. Aquilo é apenas um registro. Nada que está ali funciona para você e para os seus dias, porque foram escritos para Israel. Não adianta você dizer que Deus é por nós, porque não é. Isso é mentira sua. Num campo de batalha, por exemplo, Deus está torcendo, vamos colocar assim na torcida de Deus, Deus está torcendo pelos dois lados, mas só vence quem atira bem e quem está bem preparado. Eu digo para você com todo pesar, eu sei que é difícil para você ouvir isso, mas infelizmente o que está escrito dentro da Bíblia não tem validade, não tem poder algum, porque se trata apenas de historinhas, nada mais. E eu sinto muito em dizer para você, eu também acreditei na Bíblia. Por durante muito tempo acreditava que aquilo lá era um registro de Deus. Mas a Bíblia e o livro do Harry Potter têm a mesma importância literária. Quer dizer, o que um é, o outro é. Nada mais de diferença. Então, não deixe as pessoas te enganarem, pedir teu voto, para que você possa cair nesta cilada, nesta ideia de que Deus escolheu fulano, que Deus escolheu Beltrano, ou que Deus escolheu Cicrano para ocupar algum cargo político. Por favor, Brasil, não seja tão ingênuo. Como é que Deus, pensa comigo, como é que Deus vai sair do seu próprio lugar para ajudar um filhinho especial a entrar num mecanismo podre de uma política fracassada e não ajuda uma criança com câncer, ou alguém que está sofrendo de abusos sexuais, ou outras crianças que estão em cativeiro, ou ajudar os pais a acharem os seus filhos desaparecidos? Que Deus é esse que está aí do lado de Bolsonaro, que é Deus acima de tudo? Isso é papo furado, Brasil. Não tem Deus acima de tudo, não. Não tem Deus que vem para falar com Bolsonaro, para apresentar anjos, né, para que anjos possam aparecer para a jornalista lá no quarto do hotel, que disse que Deus viu anjos lá. Isso não existe, Brasil. Gente, ontem aconteceu uma coisa tão especial aqui. Eu tô nesse hotel aqui em Brasília, a trabalho, e ontem eu tava ajoelhada ali do lado da cama, orando, pedindo a Deus pelo nosso país. E eu, diante de Deus, eu senti um monte de anjos aqui em cima da minha cama. Um monte. Como se o quarto tivesse coberto por anjos. Olha, de verdade. Eu tava ajoelhada aqui, bem aqui, bem aqui. E o teto inteiro eu senti rodeado de anjos. A pergunta que eu faço honestamente para você é o seguinte: que Deus é este que Bolsonaro coloca acima de tudo, acima de todos, acima do Brasil? Que Deus é esse que está do lado de Bolsonaro? Que Deus é esse que está tão preocupado com que Bolsonaro ganhe a campanha eleitoral dentro do Brasil? Por favor, Brasil, é evidente que você acreditar numa coisa dessa daí, você mostra o grau da sua ingenuidade, ou da sua ignorância, ou da sua esperteza. Bom, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo e eu gostaria muito que essa mensagem chegasse no teu coração. Por favor, não fica irado comigo. Eu tenho o meu jeito mesmo, que é meio tempestuoso, uma maneira muito diferente de falar. Eu coloco minhas emoções para poder falar com o meu público. As pessoas que já me conhecem sabem a maneira que eu falo. São 2 anos dentro do YouTube, falando do mesmo jeito, tendo essa mesma pegada, colocando os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas revoltas, as minhas opiniões para fora. Então, eu espero muito que você possa ter entendido. Não fica com raiva de mim, não. Eu sou uma pessoa muito legal, muito gente boa, tá? Uma pessoa que realmente até te pagaria um café se você me conhecesse pessoalmente. Então, eu sou brabo, mas sou brabo nas minhas opiniões, mas
particularmente, eu sou uma pessoa mansa, tranquila, uma pessoa de paz. Mas eu sempre trago uma reflexão, é uma reflexão das minhas conclusões. E o que eu quero dizer para você hoje é que esses políticos e pastores que usam o nome de Deus da forma mais picareta e leviana possível, com a finalidade de enganar o seu próximo, é isso que está acontecendo. Essas pessoas estão usando o nome de Deus. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: como é que um homem que é a favor de pátria, família, Deus e liberdade pode ser a favor da comercialização de armas de fogo? Como que esta pessoa em sã consciência pode promover guerra contra a educação pública? Como que essa pessoa pode bloquear e cortar recursos públicos, achatar salários de professores e prever o aumento e a tributação sobre livros? Veja, Brasil, segundo os dados do Exército de 2018, a quantidade de clubes de tiro no território nacional subiu de 160 para mais de 400, muitos deles funcionando até mesmo sem alvará. Agora veja que tristeza, que decepção, veja quanto horror é você sentir isso na pele. Ao mesmo tempo, enquanto os clubes de tiros passaram de 160 para 400, espalhando em todo o Brasil, do mesmo lado, ao mesmo tempo, desde 2015, de acordo com o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, a SNBP, foram fechadas quase 800 bibliotecas públicas no Brasil. Fechadas, literalmente fechadas. Bibliotecas públicas e abrindo clubes de tiros e pessoas andando armadas e se dizendo cristãs, amando o próximo, perdoando 70 vezes 7. É impressionante que essas pessoas que andam armadas, elas têm um discurso de perdoar o próximo, de se receber um tapa no rosto, dar a outra face. Eu não entendo como uma coisa se encaixa perfeitamente na outra. Eu realmente não sei que Brasil é esse, não sei que país é esse, que presidente é esse, que Deus é esse, que cristãos são esses. Que caminho o país está trilhando ao demolir um projeto integral e universal de educação pública, ao mesmo tempo em que promove o consumo de armas, violência e embrutecimento, Brasil. Um Brasil desse realmente precisa mudar. Nós precisamos de segurança pública, de menos pessoas armadas nas ruas, de mais livros, de menos igrejas, de mais universidades. Precisamos de menos pastores e mais cientistas, Brasil. Bom, um forte abraço para você, muito obrigado por tudo. Agradeço a todos que gostam do meu vídeo, que vêm aqui espontaneamente, que clicam, que deixam like, que se inscreve, que compartilha, que sugestiona, que nos ajuda. Muito obrigado mesmo. A você que pode e quer nos ajudar através do Pix, por gentileza, pessoal, nos ajude para que nós possamos chegar mais longe e para que nós possamos alcançar mais corações e mais mentes. Um forte abraço para você, eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.